Antônio, de fato, a Corin é uma empresa líder no mercado de orgânicos, muito conhecida, principalmente nas grandes capitais. Aqui em São Paulo é muito conhecida, aliás, foi considerada recentemente numa pesquisa a empresa mais conhecida na distribuição de produtos alimentícios orgânicos. Mas não é um trabalho que começou agora, não. Começou há mais de 20 anos, quando não se acreditava na venda de produtos orgânicos, produtos sem a utilização de agrotóxicos, com muitos cuidados, exigências, quando, aliás, não havia nem regulamentação. E eu convidei para explicar, contar um pouco dessa história aqui conosco, o Reginaldo Morical. Reginaldo Morical é diretor superintendente da Corin. Obrigado por ter vindo, Reginaldo. Tudo bem, Puga? Estamos numa edição especial sobre orgânicos e a experiência da Corin é muito importante. A Corin começou há 20 anos. Ninguém acreditava em produtos orgânicos, não? Não, na verdade, nós começamos em 1970, né, a ter alguma movimentação de orgânicos, Puga, através da Fundação Mokichi Okada. E depois nós viemos a transformar em Corin em 1994. E realmente nessa época nós só tínhamos uma instrução normativa, número 7, né, se eu não me engano ela é de 99, e nós tivemos praticamente todos os desafios, né, de começar. E ninguém acreditava mesmo, porque no Brasil, um país tropical, onde você tem condições de agricultura de uma forma muito simples, então quem é que ia falar de um produto orgânico, né? Então realmente foi uma época muito difícil, mas no caso a Corin, por ter essa fundamentação filosófica ligada a Mokichi Okada, né, que também fundou a Igreja Messiânica, então nós fizemos esse trabalho muito mais por questões filosóficas no início do que exatamente comerciais, né? Hoje é uma empresa que avança e avança muito. Vocês começaram com frango orgânico, né? Frango eliminando a utilização de alguns aditivos. E hoje vocês têm uma vasta gama de produto. O mercado é grande. Como a Corin está crescendo? Bom, a gente, na verdade, começou com frutas, legumes e verduras lá atrás, né? Isso em 94. E depois, em seguida, logo em 96, já bem praticamente junto, nós entramos com frango livre de antibióticos, um frango sustentável, um frango verde, né? Que também não tinha legislação nenhuma. Então, por isso a gente acabou não tendo um frango orgânico, porque nem se tinha lei de orgânico para fazer nada, e nós não tínhamos também um frango convencional. Então, nós tivemos que criar toda a certificação para embasar o Ministério da Agricultura para que eles nos auditassem, né? Então, nós começamos com 1.000 aves por dia, e hoje nós estamos com 20.000 aves por dia, né? Então, é um crescimento fantástico. Mas depois do frango, vocês avançaram para outros produtos. Quais são os outros produtos? Nós, nós iniciamos com o frango livre de antibióticos. Em 2009 lançamos o frango orgânico, né, que é uma variante. Nós temos hoje 236 itens, dentre eles sustentáveis e orgânicos. Mas nós temos arroz orgânico, café orgânico, feijão orgânico, mel orgânico. E temos hoje a linha de bovinos orgânica, né, que está praticamente aí sozinha no Brasil, né? Essa linha nova você lançou aqui no Canal do Boi recentemente, quando anunciou, né, que estaria no mercado de carne bovina orgânica. Foi um trabalho muito longo, né? Foram quantos anos de trabalho para chegar ao boi orgânico? Bom, nós começamos, hoje já data de 8 anos, né? Mas nós começamos praticamente com o sustentável, porque esse é o caminho, na verdade, né? Porque você começa com o sustentável para desenvolver a legislação, desenvolver produtores, desenvolver mercado. E aí a aceitação acontecendo, foi aí que a gente migrou para o orgânico. O interessante é que o orgânico, ele existe praticamente há 2 anos, e ele conseguiu fazer já a substituição do sustentável. Então hoje a gente está tendo na Corin uma redução do sustentável e um aumento do orgânico. Então isso agora está fazendo a gente já pensar em dobrar a produção de orgânicos, né? O crescimento da Corin é um crescimento assustador, né? Você passava agora há pouco, antes da entrevista, ele passava alguns dados, viu? Telespectador que nos acompanha, o crescimento dessa empresa com produtos orgânicos é acentuado. A Corin cresce muito. A Corin ela passa pelos problemas que o crescimento dá, que são muito bons, mas que acabam fazendo a empresa se adaptar muito, né? De 2007 para cá, nós tivemos um crescimento de 545%. Isso quer dizer que nós saímos de 20 milhões de reais por ano, passamos a 132 milhões de reais, 134 milhões de reais no ano passado. E esse ano nós queremos perfazer aí 152 milhões, né? E aí, Pulga, o que acontece? Uma empresa de nosso tamanho,
se adaptar a esse crescimento é uma coisa bastante difícil. É difícil. Agora vamos falar um pouco sobre crescimento de orgânicos no Brasil. Ok. Há quem diga que o crescimento passa anualmente, o consumo de produtos orgânicos, de 2 dígitos. A Coren não tem dados estatísticos como faltam no país. Aliás, você explicava por que nós não temos esses dados estatísticos sobre orgânicos no Brasil. Pois é, hoje existem algumas associações, a Organis, que é uma associação, o Planeta Orgânico, a própria Coren tem muitos números, né? A SNA, e nós temos a Câmara Temática de Agricultura Orgânica no Ministério da Agricultura, né? Que fazemos parte também. E através desses organismos, no fundo, a gente acaba se conversando para poder tirar algum número maior, né? A Organis conseguiu fazer agora uma boa pesquisa, muito bem estruturada no Brasil, né? E conseguiu detectar aí um público consumidor de orgânicos na ordem aí de 6% mais ou menos da população, né? Isso seria um número brasileiro que não é que consome frequentemente, mas que já teve algum contato com o orgânico, né? Esse número só não é melhor porque o governo ele não tem uma legislação, um NCM específico para orgânicos. Então nós estamos tentando criar esses códigos específicos para orgânico, entendeu, Pulga? Porque a partir daí a gente consegue qualquer movimentação que ocorrer, seja ela interna ou externa do país, nós conseguimos ter a tabulação dessas vendas, dessa comercialização. Então hoje nós não temos dados muito precisos, mas ele cresce sim 2 dígitos acima, né? A gente teve aí no ano passado algo em torno de 16% de crescimento e para um PIB negativo, então se somar aí nós estamos com 20 e poucos por cento aí, né? A população recebe bem, então, o produto orgânico? Recebe, ainda mais depois infelizmente, das crises mundiais de saúde, através de muitas fraudes também, né? Isso está ocorrendo bastante. Então acaba que o consumidor ele opta pelo orgânico como uma forma extra de uma segurança no produto, né? Ele acaba falando, não, já tem a certificação do MAPA, tem todas as legislações, Anvisa, enfim, mas ele acaba tendo o orgânico como uma certificação que pode garantir ainda mais. E por isso, não somente consumidores de orgânico, mas também outros consumidores que, por questões de saúde e segurança do produto, acabam optando pelo orgânico por essa questão de ser mais certificado. Bom, como se vê, mercado há para produtos orgânicos. Agora uma pergunta para o produtor que nos ouve agora, Reginaldo. O custo de produção do orgânico, ele é maior? É muito maior? Aí depende. Você tem produtos, por exemplo, como o suíno. O suíno ele vai ter um custo bem maior para produzir, porque o suíno ele usa muitos aditivos, ele tem uma produção já muito madura na parte convencional. Então, quando você faz a mudança para o orgânico, você vai ter um custo de mais ou menos 15, 20% de diferença Isso de no cara. caso do suíno. Do suíno. No caso do bovino, você pode ter de 6 a 10% a mais no custo de produção. E no caso dos frangos, também, também uma produção de grande eficiência na ordem do suíno também, na casa de 15 a 20% a mais, isso no custo de produção do animal, né? Agora, o grande custo do orgânico ocorre logo depois que ele sai da porteira, que aí a escala é muito baixa e você tem distribuição de forma muito pulverizada, com pouca venda por ponto, e é aí que o orgânico ele ganha. Encarece muito, ele ganha valor aí, quer dizer, sobe o preço aí, o custo sobe na aí. verdade, o custo sobe aí, né? E aí, o que nós temos que fazer? Cada vez mais aumentar o consumo de orgânicos para que ele se torne mais barato também, né? Ganho de escala. É preciso ter ganho de escala. Ganho de escala. Agora, para o produtor, é lucrativo o orgânico? Muito. O mercado assimila essa diferença de preço? Muito, muito, porque na verdade hoje você tem uma carência, principalmente, olha só, vamos falar da cadeia produtiva, você tem hoje uma carência muito grande de milho e soja orgânico. Na verdade, os animais orgânicos acabam demandando uma ração orgânica. E a ração, muitas delas, não é o caso do boi nosso, né? Mas ela entra muito milho e soja. Aí o que acontece? Você não tem oferta no Brasil de milho e soja orgânico. Então, ele tem um spread de preço bom e vale a pena o produtor produzir. É uma alternativa. Apesar da produtividade de milho e soja ser metade do transgênico, ou um pouco menos da metade, você tem aí um plus de preço que compense isso. Então já começa bem na produção de grãos. E depois disso, na produção animal, hoje, eu não diria para você com a arroba do boi como ela está hoje, eu não diria para você, Pulga, que seria só exatamente que é uma vantagem, mas ele é um diferencial competitivo para quem é produtor. Ele pode ter uma parte dele, fazer orgânico, certificar aquela parte e fazer o outro lado sendo convencional. Isso é possível.
pode trazer um rendimento extra. Sim, e ele está inserido num mercado que cresce anualmente algo em torno de 20%, 25%, né? E ele pode, hoje dados aí da Organis, algo em torno, do IBD, algo em torno de 3 bilhões de reais movimentados aí, né, por ano. Então é um mercado bastante grande. Aí nós temos usineiros e muitos outros produzindo orgânicos, né? Bom, você acaba de ter uma visão bem ampla, né, de quem convive no dia a dia do mercado. O Reginaldo Morical é diretor superintendente da Coren, a empresa mais conhecida no Brasil, que trabalha com orgânico. Diferentes produtos, frango, até boi, lançou recentemente, né? Boi orgânico, a carne orgânica bovina, hambúrguer. É um trabalho sofisticado, mas é um trabalho de mais de 2 décadas, aliás, mais de 3 décadas para chegar onde chegou. Fica a experiência aí da Coren, agradeço a sua participação aqui, Reginaldo. Espero que você volte aqui. Nós vamos conversar sobre as exportações de produtos orgânicos. Algumas informações são apuradas e nós voltaremos a esse assunto nas próximas semanas, para que você, produtor rural, tenha informações mais detalhadas sobre o avanço do mercado de produtos orgânicos no Brasil e no mundo. Obrigado mais uma vez, Reginaldo. Eu que agradeço, obrigado. Voltamos ao programa. Antônio, Elaine.